No Café, apoio cultural, CB Auto Center. Semana especial, dia especial, programa mais que especial. Todo mundo espera para comemorar a tão famosa Semana do Saco Cheio, né? Mas é porque são duas datas muito importantes. É por isso que hoje, nesse programa, eu tenho uma mesa recheada de professores e também estou trazendo uma criança prodígio para um quadro especial. Vamos tomar café? Mais uma vez nessa mesa maravilhosa, aqui nesse espaço incrível. E hoje, gente, um dia mais que especial. Hoje é dia do professor. Para pensar e tudo que você sabe com mais contexto, com certeza foi um professor que te ensinou. E essas duas foram escolhidas a dedo. Eu tô aqui com a Ângela Vituri, com a Giovana Marcela, elas que são professoras do Colégio Objetivo, onde os meus filhos estudam. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? Mas para contar um pouquinho pra gente sobre a vida de um professor, essa profissão que quando a gente escolhe, né, meninas, às vezes fala: meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Mas acaba sendo muito tranquilo. Mas antes da gente bater esse papo gostoso, eu quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho da sua história. Então vamos conversar com você, que foi minha professora, né? Vou chamar ela de tia Ângela, posso? Pode. Ângela, conta pro pessoal quem é você, qual é a matéria que você dá para os alunos, fala um pouquinho da sua história. O meu nome é Ângela, tia Ângela, né, para os alunos do Objetivo. Eu comecei na profissão por acaso. Encontrei com a Alexandrina, que era a coordenadora do colégio, e ela falou: vai no Objetivo, eu fui. Então, eu fui, na verdade, eu cursei fisiotecnia lá no Unesp Jabuticabal. E depois eu fiz licenciatura em Biologia e pós-graduação em Psicopedagogia. Então foi sem querer mesmo, foi né? Sem querer. E quando eu pus o pé em sala de aula, né, vamos dizer assim, parecia que a minha vida inteira eu estava lá. Gostoso. Então eu acho que encontrei uma conexão, e acho que com o Colégio Objetivo também, eu fui aluna do Objetivo. Então eu senti assim uma grande satisfação. Então eu me encontrei lá no colégio, né? E eu acho que todos os suportes que nós temos para desenvolver o nosso trabalho, ali eu me realizo. E há quanto tempo você é professora? Eu estou há 26 anos no colégio. Tá vendo, gente? Ela foi minha professora. E assim, sempre lá. Nunca fui procurar outras situações, outras profissões, enfim. Então eu me sinto muito bem lá, muito mesmo. Amor à primeira vista. É uma equipe fantástica. Tem a Giovana. E você dá aula pro ensino fundamental, ensino 2 fundamental e médio. Então você já pega ali a criança na fase de transição, né? Sim, virando pré-adolescente. E os adolescentes. E os adolescentes, que legal. E você, Giovana, você estava me contando que você é nova aqui em Araraquara, tem aí uma história de passar por várias cidades, então com certeza tem muita coisa para contar pra gente. Fala pro pessoal quem é você. Eu sou Giovana Marcela, atualmente dou aula no Objetivo e pretendo ficar lá por muito tempo, porque como a Ângela disse, eu me encontro lá. Sim. A equipe pedagógica, os professores, a direção, os alunos, assim, profissionalmente, pessoalmente, eu me encontro lá. Meus filhos estudam, lá um estuda, né, o outro não mais. A minha formação, ela é de Campinas, então fiz o antigo magistério. Que você já queria ser professora. Então, eu fiz por indicação do meu pai. Na época, no início da década de 90, existia um curso que era processamento de dados, era o auge, mexer com o computador. E eu gosto também disso, né? Então, só que meu pai falou assim: ai, você é tão jeitosinha, né? Vai pro lado do magistério. E no antigo Carlos Gomes de Campinas, eu peguei uma sala de estágio de várias idades, crianças que não conseguiam frequentar a sala normal, colocava no porão do Carlos Gomes para fazer essa aula lá. E tinha um com síndrome de Down que ganhou meu coração. Que legal. Aí com essa turma eu comecei, falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer, é o que eu quero. E sempre sim me especializei em dificuldades com aprendizagem, porque tocou demais meu coração. E ali eu fui seguindo carreira, fiz pedagogia, psicopedagogia e na trajetória de cidade em cidade dando aula,
Aí meu coração veio parar aqui em Araraquara, tanto de cidade quanto de escola, e eu tô aqui. Ai, que gostoso. Fiquei 2 anos fora. Quando eu precisei voltar, a primeira pessoa que eu liguei foi para a Cibele, que é a diretora. Eu falei, Cibele, estou voltando. Quero voltar da aula aí. Vou enviar o meu currículo. Ela falou, nem precisa. Que mais? E você é professora do ensino fundamental? Do Fundamental 1, que é a turma de quarto ano. Quarto ano. Isso. Então você também pega a criança que ela tá com aquele pezinho lá, acho que eu não quero mais ser tão infantil, eu eles quero oscilam começar bastante entre a infantilidade, mas querem ser mocinhos. E hoje, gente, é Dia do Professor. É uma data muito comemorada, né? Faz tempo que existe esse feriado, mas ao mesmo tempo a gente sente que apenas as pessoas que estão na escola comemoram. Vocês sentem isso também? Olha, eu percebo assim, pelas redes sociais, os alunos que já saíram do colégio, eles sempre mandam que gostoso, mensagem, rede social conecta, né? Eles, mesmo estudando, já se formaram, estão na faculdade, eles sempre colocam uma mensagem de carinho, que bom. Lembrando de aulas, né, que nós fizemos. E isso é muito gostoso, né? Muito tá vendo, gratificante. gente? Uma dica para você que tá aí vendo esse programa. Sabe aquele professor que te marcou? Hoje é o dia de você mandar essa mensagem, porque é real. Né? Eu, por exemplo, eu lembro muito da minha professora da 2ª série, hoje ela não é mais viva, a professora Tereza, e eu lembro muito dos professores que me formaram, que são os professores que acompanham o 1º, 2º, 3º colegial, porque aí é aquela bagunça e você vai curtindo tudo aquilo, né? Inclusive, a gente entrevistou o Tecão. Beijo, Tecão. Esses dias encontrei o Betão também numa loja. Então, assim, são professores que participaram da nossa formação, né? E você com o 4º ano também tem isso, porque é uma idade também que depois disso ele vai para uma transição. A criança, ela ainda vê, né, a tia G, tia Jo, né, tia Giovana, então eles ainda tem a gente é a professora, mas eu, por exemplo, como eu amo muito o que eu faço, a gente acaba aflorando muito o lado maternal, né? Então, assim, às vezes eu percebo que não é nem tanto a aprendizagem ali que eles estão aprendendo. Eles querem um abraço, eles querem chegar perto, mexer no cabelo, eles querem esse contato, sabe? Ou, por exemplo, meu filho que estuda com ela, às vezes chega, ele olha pra tia Ângela, assim, nessa fase de 12 anos, nossa, ela é, né, tudo naquele momento, né? Então, isso é muito gratificante, sabe? Muito. Sabe o que eu percebo, assim, lá no colégio? Porque nós não entramos apenas para dar aula. Sim. Então, existe um círculo ali de amizade, lógico que alguns chegam mais, outros menos. Com certeza. Mas você percebe essa conexão, como você falou, o tempo todo. Às vezes eles vêm contar coisas íntimas deles, as primeiras paqueras, olha só. O crush deles, né? Então é assim, muito legal. E como eu entro em várias salas, eles começam a perguntar, às vezes vem lições de vida, né? Então esse contato conosco, eu acho que isso faz da escola um lugar para eles também, como para nós. O professor se torna um porto seguro também, né? É uma satisfação. Você sabe que nesse dia grande. é muito importante, vai ficar até redundante, mas é muito importante a gente falar da importância do professor na vida das pessoas. Porque é muito isso, né? De onde vem nosso conhecimento? Hoje a gente está num momento em que muita coisa vem da internet. Sim. Então eu costumo sempre falar assim para os meninos, ai mãe, eu vi isso na internet. Eu falo, calma, vamos verificar se isso é real. Pergunte para o seu professor se isso é real, porque como a informação está muito ali na palma da mão, e hoje uma criança de 8, 9, 10, 11, ela tem acesso à internet com uma facilidade, né? Porque eu falo que eles nascem mexendo no celular, né? Eles a era da informação, mas existe muita desinformação. Exatamente. Às vezes eu costumo falar, não é bem assim. Então vamos procurar outras informações. E tem chegado cada vez mais isso para vocês também, né? Sim. Às vezes eles vêm... e aconteceu assim, assim, assim. Eu falo, opa, vamos analisar os fatos, né? Aí eles já dão risada. Tia... Eu falei, não, desmistificou aquele vídeo, já não é mais verificar. aquilo. Então é muito engraçado, às vezes, certas situações que eu falo, vocês não podem acreditar tudo que vocês estão assistindo a mesma coisa pra eles. Ou lendo, enfim. Então, a internet está aí para pesquisar mesmo. Mas não é o primeiro que você vai ler, que você vai confiar. E quando chega um aluno para vocês e fala, eu quero ser professor? Às vezes a gente brinca, eu brinco assim, eu falo assim, Eu falo, você vai amar. Porque eu são crianças ainda. Mas tudo que você vai fazer, você tem que fazer bem feito, com amor e muito bem feito. Você pode ser o que você quiser. Mas desde que você faça com amor, com dedicação.
Eu acho que nessa idade, né, de 11, 12 anos, eles se espelham muito. Eu falo que eu me espelho até hoje em aulas de biologia no professor Miguel, que ele foi, acho que, o meu mentor, assim, para a área de animais, enfim. E às vezes eles têm aquele encanto, né, da aula. Eu quero ser professor de ciências. Ou quando ele me vê de jaleco, eu quero ser um cientista. Eu falo, que ótimo. Então, aí você vai direcionando as áreas, né? Sim. Eu vou sempre indicando, assim, qualquer aula que eu dei, eu gosto de mostrar a profissão dos assuntos, porque eles falam assim, por que eu tenho que estudar isso? Eles se questionam muito no quesito do porquê que eu tenho que fazer. Por que eu tenho que aprender isso? Então, e isso traz um gancho que era a próxima pergunta que eu ia fazer. Você, Ângela, passou por muitas gerações. Sim. E a mudança da criança, ela é algo assim que todos nós percebemos, né? De um filho para o outro eu já percebo, né, essas mudanças. E você foi acompanhando esse processo. Sim. Então, você acredita que essa questão de questionar mais é mais atual? A gente não tinha, pelo menos eu não lembro disso, de eu perguntar para um profissional, mas por que eu tenho que aprender isso? A gente até podia se perguntar dentro da gente, mas a gente não externar. Eu acho que e hoje eles estão mais curiosos, né? Eu acho que isso sempre teve, eles talvez menos, eles perguntam, questionar, mas eu percebo assim, quantas gerações, né, vou por aí, quase 30 anos no Objetivo. Então, desde a década de 1990, em 2022, eu falei que eu sou 2 séculos no Objetivo. Exato, é verdade. Século 20, 21. Eu percebo assim, em termos de maturidade, a geração, vocês eram muito mais maduros, vocês buscavam, lógico que era outro ritmo, a gente sabe que era outro contexto social, né, a interferência que hoje existe aí, enfim, né, segurança. Mas eu percebi assim que os alunos, eles iam com uma vontade, um despontamento muito grande, né, das feiras. Sim. Os líderes se formavam ali. Sim. E aí a gente vê os líderes hoje, né? Olha, aquela pessoa era líder de grupo, enfim. Hoje você percebe eles um pouco receosos para, assim, atitudes, talvez isso tenha influência nossa de pais, né? Com certeza. Em questão da segurança. De estar ali protegendo, deixando eles muito... proteção. Eu tenho um filho de 18, faz cursinho no colégio, estudou a vida inteira no colégio, eu sou grata, muito grata a isso. Mas eu percebo assim, a nossa insegurança perante a eles, eu acho que nós demoramos muito para dar essa liberdade. Então, hoje eles têm aquele aconchego nosso, né, do colégio também, é uma segunda casa deles. Sim. Eles passam muito tempo lá conosco, com a equipe pedagógica, como a Giovana falou. E agora eles começam a ter esse amadurecimento, eu percebo mais no ensino médio. Mais tardio. Tomada de decisões, de ir sozinho. Eu acho que também é legal, Ângela, a gente até fazer um parênteses aqui e mandar os parabéns para os professores que são professores de esporte, que você até me questionou. Porque eu acredito que o esporte, ele traz essa independência mais cedo, né? Sim. Eu, por exemplo, por ter feito ginástica, com 6 anos eu tinha que viajar sozinha. Você quer ir competir, você vai sem seus pais. Senão, você não vai. E aí a gente começa a ter que tomar decisões mais cedo. Então, até uma dica nesse dia do professor, para você que tem seu filho em casa, a gente sabe que às vezes é difícil você levar, buscar, entre outras coisas, mais um incentivo aí ao esporte, porque vai fazer uma diferença na educação, inclusive, né? Eu acredito nisso, porque às vezes eles ficam direto no colégio, então eles têm a autonomia de almoçar, pedir a marmita, vai para o colégio para fazer os esportes. Olha que legal. Ou praticar o esporte à tarde, né, lá fazer basquete, futebol, e eles adoram. E aí você percebe, como eu fico os 2 períodos, eles almoçando lá na cantina, na mesa. Então a integração que eles têm do sexto até o pessoal do médio, eles conversando, assim, trocando informações. Com a questão da pandemia, que eles ficaram 2 anos parados, praticamente em casa, nossa, eles vão fazendo essa comunicação e eles estão amadurecendo, eu percebo isso. Que legal. Com essa volta.
de ficar no colégio à tarde, é muito legal. E você, por dar aula para o 4º ano, você sente também essa diferença? Porque hoje, eu como mãe, posso dizer que a gente mima muito mais Sim. do que eu era mimada. E não é a Sim. questão de afeto, é a questão, como você disse, de cuidado, de Sim, segurança. Eu com 12 anos, eu tava indo para fora do país. Meu filho tem 11 anos e imagina que ele atravessa a rua para ir na casa do amigo sozinha. Você sente que vem de nós isso, né? Vem dos pais, com certeza. Mas eu também tenho filho pequeno e não tô diferente do estamos mesmo, todas no mesmo barco. caminho. Mas eu acho que, como a Ângela disse, a gente tem as décadas aí, né, atrás, era diferente, né? Agora não, você tem questão de segurança, não é tudo que dá para você confiar, né? Então, eu realmente tenho muitos meteoros que falam, eu vou deixar aí, né? Eu preciso deixar aí. Mas eu fico arrasada. Olha, gente, depois. Relato de uma mãe e professora, não Então, somos só e nós, assim, a gente e tá na tudo sala junto. de aula a gente incentiva, né? Eu falo, não, vocês têm que ir, vocês precisam fazer, né? Então, assim, mesmo com 9, 10 anos ali, que é a idade dessa turma, eles têm muita insegurança, eles não são tão audaciosos, sabe, assim? Mas você percebe que eles querem ser, sabe? Aquele só tá jeito aquele de freio criança. de mão puxado e não tem quem É a única solta, coisa né? que eu acho, assim, que a pandemia deixou eles... Eu até falei outro dia pra diretora, parece que eles têm uma telinha de celular aqui, com um movimento, e fica tocando alguma coisa que eles ficam dançando toda hora. É bem só. assim, mas dá pra... Mas essa questão da segurança, me levei um fato. Eu sempre levei os alunos para viajarem, fazer aulas. Não era, eu sempre falo, não é passeio. Isso, é um estudo, é um passeio educativo, enfim. Às vezes eu chegava na minha casa e eu comentava assim, nossa, coitado daquele aluno, a mãe não deixa ele na viagem. Por que não deixa? Eu vou olhar, nós vamos olhar, nós vamos cuidar dele. Quando chegou a minha vez, o meu filho. Mas aí ele tinha 5 aninhos, eles iam pro parque de São Carlos. Zoológica. Aí eu cheguei e falei assim, não era nem tão longe, né, amiga? Não. Aí eu falei assim, nossa, será que eu deixo meu filho ir pro... Meu marido falou assim, Oi? Oi? Como assim? Agora você tá de mãe, né? Você não tá de professora. Falei, pois é, então eu vou deixar ele acompanhar a escola. Mas aí a gente percebe, sabe? Mas mesmo assim, às vezes eu questionava, porque a gente sabe que aquilo vai ser importante para o desenvolvimento do aluno. Muito. Essa saída, como você falou, essas oportunidades. Sim. Mas a gente, como mãe, fica receoso, fica... né? Você sabe que eu, desde que eles são muito pequenininhos, eu trabalho isso comigo. Então é uma dica, é o que ela tá falando. Às vezes não é com o filho que a gente tem que trabalhar isso, é com a gente mesmo. Sim. Né? Então eu trabalho isso comigo. Não, eu nasci pro mundo, meus filhos vão ser pro mundo. Então meu filho tinha, sei lá, 1 aninho e meio, ele falava, quer ir dormir na vovó? Eu, vai, coração doendo, mas vai. Vai que você tem pra cortar esse cordão umbilical, vai. Então hoje é muito mais tranquilo. Às vezes eles não querem ir e eu obrigo a ir. Tipo, a mãe vai ter um passeio, mas eu não tô afim, principalmente mais velho. Não tem problema, você vai sem tá afim. Ah, mas eu não quero. Tá bom, chega lá, você vai se divertir. Eu sempre incentivo aí, né? A ir. E o porquê a ir, né? Nessas oportunidades, eu falo que é oportunidade de vida. Legal. Gente, vamos fazer uma pausa aqui, sabe por quê? Porque quando a gente tá falando de mente, a gente tá falando de inovação. Tem um quadro agora com uma mentora linda e que tá trazendo sempre uma mensagem maravilhosa pra gente. E hoje com uma convidada especial, uma professora que tem um projeto falando de mente inovadora. Vamos sentar um pouquinho com elas e vamos descobrir o que é tudo isso? Chegou aquele momento que a gente traz a consciência para o nosso café. Eu tô aqui com a Renata Virgílio, ela que é a nossa mentora aqui do programa, e com a Marina Lopes, ela que também é professora, né, Marina? E tem um projeto, gente, que ela vai contar tudo pra gente sobre mente inovadora. Marina, para começar, se apresenta, conta um pouquinho desse projeto, que aí a Rê já entra puxando a consciência de tudo isso. Prazer. Bom, eu sou Marina Lopes, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade aqui de Araraquara mesmo, e estou finalizando uma especialização já em ensino interdisciplinar de Ciências da Natureza e Matemática pelo Instituto Federal de São Paulo. E lá na escola, no Objetivo, sou professora de Ciências, professora do ensino médio também agora nos itinerários formativos e professora mediadora do programa Mente Inovadora, que é um programa que tem o intuito
de buscar aprimorar habilidades sociais, cognitivas, emocionais e éticas por meio do uso de jogos de raciocínio. Olha que demais, e também gente. ferramentas do pensamento, que são chamadas de métodos metacognitivos. Renata, fala sério. Que Nós show. que estamos aqui sempre trazendo consciência, falando de inteligência emocional, tudo que a gente mais busca. Comente, por favor, fale oi pra galera, fale um pouquinho sobre pessoal, bom a ideia dia. de ter esse projeto, né, numa escola que é sensacional. Bom dia, prazer, viu, Prazer. ter aqui conosco. Incrível, é um projeto realmente completo. Ela está dizendo ali, cognitivo, o lúdico, né? Então não adianta só o raciocínio, porque precisa expressar as emoções. E quando entra no lúdico, é realmente onde a criança e também o adulto, ele solta as emoções que estão aprisionadas dentro dele. E de repente, num passe de mágica, ele solta algo que precisa ser curado. É incrível isso, porque quando tem essa consciência, naquele momento que teve, né, o impacto, ele volta a ser como original. Olha que incrível isso. Esse projeto é maravilhoso e tem em todas, né, as escolas que você falou do objetivo. Maravilhoso isso, maravilhoso. Ô, Marina, me fala uma coisa. A gente que estava ali conversando com as meninas, inclusive a Ângela, que me deu aula, na nossa época, na minha época, eu acredito que na sua época de formação também, algumas inteligências, elas ficavam muito embaixo do tapete, né? A gente era muito mais... A gente trabalhava na escola para o raciocínio lógico, para a questão mais, né, das matérias em si. Essa parte mais emocional, ela tem vindo com muita força, principalmente no pós-pandemia, né? Como você enxerga a adaptação das crianças e dos adolescentes para esse projeto? Eu acho que no pós-pandemia, um dos principais aspectos assim, que a gente precisou reforçar dentro da educação foi o acolhimento emocional, né? Porque, né, muitas famílias tiveram as suas dificuldades, seja de emprego, seja de perda de familiares. Então, né, os alunos e as famílias também, que estão ali em relação direta com a escola, trazem as suas questões, as suas angústias. E a gente entende que a escola é um espaço de formação não só cognitiva, mas é um espaço de formação também cultural e também social, né? Então, promover a empatia, por exemplo, né, dentro desse espaço, né, promover esse acolhimento emocional, né, socioemocional é de extrema importância, porque a gente entende também que, né, não é só o cognitivo, né, nós temos as nossas emoções, né, constantemente, em várias situações do nosso dia a dia. E eu acho que trazer isso para o âmbito escolar, ele acaba desmistificando muita coisa, porque na nossa época, quando você tinha qualquer problema emocional, você tem que ir para um psicólogo, você tem que ir para um psicoterapeuta, e a partir do momento em que você começa a entender sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos dentro da própria escola, eu acredito que também é como se você clareasse muita coisa para a criança que está chegando e às vezes não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com a angústia, não sabe lidar com as emoções. Ela não precisa ir num psicólogo para isso, porque ela já está aprendendo na escola. Claro que se num grau mais aprofundado, ela vai procurar ajuda, mas eu tô falando, tipo, no básico, entregar isso para a criança no ensino é sensacional, né? Porque acaba ficando de uma maneira natural. Exatamente. Não é um problema que você tem que ir para um psicólogo. Não, é natural a gente sentir raiva, as emoções, o dividir, né, que a criança aprende naquele momento. E também toda essa parte que ela tenta soltar isso em casa, mas às vezes a correria do dia a dia, os pais não conseguem enxergar isso. Mas agora, com um projeto desse, olha como diferencia isso, e dentro da cabeça da criança fica muito claro que ela pode se expressar, que ela pode sim errar, aprender. E pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Tipo, tia, estou com raiva, como eu lido com isso? Isso, acho que incrível. De forma a complementar um pouquinho o que você colocou agora, é uma possibilidade. Já, né, eu estava escutando ali a parte das meninas, né, já que a escola é um espaço onde os alunos passam tanto tempo durante a semana, mais, né? Que a escola também possa ser esse espaço de identificar, né, o que for possível identificar, até, né, se for necessário para ter um contato com a família, né, para lidar com outras questões também que às vezes não chegam em casa e chegam na escola. E você revendo um projeto como esse, porque eu acredito que cada vez mais essas disciplinas estarão em vigor dentro dos colégios, você enxerga uma mudança na perspectiva do adulto também, né, Rê? Porque é uma criança que cresce entendendo mais sobre emoções, ela vai ser um adulto mais forte emocionalmente.
Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Muito melhor. Tem que começar nessa idade e vai crescendo. E olha só, é muito interessante isso que eu busquei ali, captei ali junto com as meninas essa consciência. Estava aqui tentando trazer o professor para nós, adultos. E eu pensei assim, sabe aqueles vídeos de física quântica que solta aquelas bolinhas eletromagnéticas, elas se juntam? Então, os professores, eles estão dentro de nós, nas células do nosso corpo, como essas bolinhas. Então, cada um que vem e traz algo diferente, um projeto diferente, essa informação vai juntar um ser humano, um adulto muito mais completo. E sem complexos, e sem crenças e pensamentos limitantes que limitam a vida dele no sucesso. Com um projeto desse, olha só quantas bolinhas e professores tem dentro de cada um de nós, que a gente expressa também os sonhos de um professor através da nossa realização pessoal e profissional quando cresce. Então, eu busquei essa essência porque é muito legal falar sobre isso, o quanto que o professor é importante na vida das crianças e na nossa formação pessoal, adulto. E chegar e falar, poxa vida, eu consegui trazer um adulto diferenciado hoje. Parabéns pelo projeto, maravilhoso. Ô, Marina, e hoje esse projeto é para crianças de que idade? Hoje, né, lá na nossa escola, nós trabalhamos com esse projeto do 6º ao 9º ano, né? Legal. Considerando que trabalhamos lá com o Fundamental 2 e o ensino médio, então ele dura do 6º ao 9º ano, né? E tem projeto para aumentar isso, ir até o 3º colegial, acompanhar aquela fase mais decisiva dos adolescentes também? Então, esse projeto geralmente ele acompanha ali os alunos até o 1º ano do ensino médio, né? No desenvolvimento, no aprimoramento, na verdade, né, dessas habilidades. E qual tem sido a resposta para você? Porque você está ali implementando uma coisa nova, trazendo coisas novas e com certeza está vindo uma resposta ali para você. O que os alunos te trazem de mensagens assim que você não esperava, por exemplo? É muito variável, né? Se a gente pensar ali num 6º ano, né? O lúdico para eles é uma coisa sensacional. Para todos, né? Eu amo também. Então, ali eles se expressam, né? E lidam com as questões da competitividade para entender o que é saudável, o que não é ali dentro da situação, né? Lidam com as frustrações, né? Lidam com a tentativa e o erro constantemente, né? Então, conforme a gente vai subindo um pouquinho, chegando lá no 9º ano, então naquele movimento da adolescência ali aquela já... transformação, né? Aí tem dia que eles estão mais receptivos, né? E estão mais abertos para falar, para tratar, para fazer os exercícios, as atividades. Tem dia que já é mais difícil, né? Ai, professora, hoje não tá legal. E são as oscilações do desenvolvimento, né? Da idade, enfim. E são super bem-vindas também pra gente, enquanto professor, aprender, né? Porque a gente nunca para de aprender também. Com certeza. Tem algum professor, alguma história, como você disse, todos os professores eles vivem dentro da gente. Claro que alguns vão marcar mais, principalmente se eles forem das áreas que a gente já se afiniza, né? Então, por exemplo, você gosta muito de comunicação, então com certeza os professores de línguas vão falar mais a sua linguagem. Eu sou das biológicas e tal. Tem algum professor que dentro de você tem aquela mensagem que ficou gravadíssima, assim, que você fala, quando eu lembro desse professor, eu fico assim, até emotiva? Tem uma professora de biologia e que ela ensinava a fórmula da gelatina de uma forma diferenciada da caixinha que você compra. E aquilo entrou na minha cabeça tão fortemente, porque aquilo trouxe a alquimia da minha casa, da minha vida, da minha família. Ela explicando aquilo de uma forma tão natural que eu achava que era alguém da minha família. Isso me marcou muito, a professora Mônica de biologia, maravilhosa, e ficou gravado na minha cabeça. Ela falou uma coisa muito importante, que é do 6º ao 9º ano. Essa é a idade mais importante do direcionamento. Então, personalidades também, de personalidades. O que eu posso fazer ser? Será que está certo ou está errado? Então, esse direcionamento é primordial para esses adolescentes virarem um adulto saudável. Tanto fisicamente, né? Porque mexe com tudo, e psicologicamente. Emocionalmente. De um direcionamento de uma profissão assertiva. Porque também mudamos a forma das profissões, igual a professora estava dizendo ali. Antigamente, tinha só aquelas tradicionais que tinham na cabeça da mente da criança. Hoje não. Ela está lá fazendo uma terapia. De repente, ela pode escolher outra coisa. Porque nós, hoje, as mães, escolhemos outras profissões. Sim.
né, que não tinha na nossa época. Com certeza. Então, essa diferença do projeto na vida dessas pessoas vão fazer daqui a 5, 10 anos, elas vão voltar lá e falar, puxa vida, daquilo ali, olha que eu me tornei hoje. Que demais. E você, Marina? Porque você se tornou professora. Sim. Isso foi motivado por algum professor? Eu acho que foi um conjunto de influências, né? Eu tive muitos professores e professoras queridíssimos, assim, queridíssimos. Eu lembro de muito acolhimento e muito afeto onde eu estudei. E lembro de ficar encantada por todas as aulas de ciências, desde o ensino fundamental, chegando no ensino médio com a biologia, mesmo com aquele mundo de informações sobre zoologia, botânica e nomezinhos, e eu achava aquilo sensacional. E sempre gostei, desde ciência no ensino fundamental, então acho que foi um conjunto de influências da grande maioria dos professores que passaram e que foram acolhedores, né, e que tiveram palavras de incentivo, né, isso é muito importante. Que demais. Bom, eu acredito que a consciência toda desse programa é a gente trazer a importância dessa profissão e do que ele faz nas nossas vidas, né? Sempre tem aquele professor que te marca, mas o grande palco do professor é que eu acho que ele atua lado a lado com o nosso de pai e mãe, né? Porque são eles que educam quando nós não estamos, são eles que nos acolhem quando nós não estamos, são eles que nos dão o direcionamento quando os pais não estão presentes. Então eu quero deixar essa consciência aqui para você que tem um professor que você ama, que, como eu disse no começo, manda uma mensagem para ele, agradece, porque eu tenho certeza que isso vai ser o ápice da realização. E para você que ainda não tem, para 5 minutinhos e pensa na diferença que um professor causou na sua vida. Muito obrigada pela participação, viu, Marina? Obrigada. Obrigado, Rê, sempre com palavras sábias. E nós vamos aproveitar essas palavras sábias e vamos para mais uma dica. Nós vamos dar aquele pulinho básico lá na CB Autos, para aquele momento CB, onde a gente vai ter uma dica esperta sobre os nossos carros. Vamos para lá? CB Auto Center. Hoje o nosso café na CB Autos está diferente, né, tia? A gente veio aqui na oficina que é para dar uma dica muito importante. Eu tô aqui com o Thiago, ele que é gerente operacional aqui da CB Autos. Hoje nós vamos falar sobre um tabu, troca de óleo. Onde fazer, quando fazer, por que fazer. Ti, ensina pra gente tudo sobre isso, por favor, dá aquela dica especial. Amigos e amigas, e é um assunto que vem já 40 anos e não vai mudar. Ah, esqueci de trocar o óleo, esqueci de trocar o filtro. Senhoras e senhores, tem que trocar conforme manda o fabricante. E outra, o óleo do motor tem prazo de validade. Ah, mas eu não rodei 10 mil. Tem que trocar. Venceu. Tem alguns casos que são 6 meses e tem alguns fabricantes que são 1 ano. Então, o motor é o coração do veículo. Vai trocar o motor para você ver o que você vai gastar. Então, leve em um lugar de confiança, que tenham pessoas qualificadas, com material de alta qualidade, para vocês não terem problema com o motor do seu veículo. E aquela perguntinha básica, posso trocar no posto, Ti? Não. Posto vende combustível, entendeu? Eles já ganham dinheiro com isso. Ah, o frentista, posso olhar? Não, não pode olhar. Levem onde você troca óleo sempre, porque vocês podem ter problema com isso. O barato pode sair caro. Muito. Ótima dica, você entendeu, né? Então leva num lugar qualificado e toda semana uma dica especial aqui da CB Autos para você cuidar do seu carro com qualidade. Obrigada, Ti. Imagina. Até semana que vem. Tchau. Hoje é dia do professor, mas acabamos de passar pelo dia das crianças e eu não ia, Caduzinho, deixar o dia das crianças passar em branco. Então eu trouxe aqui para tomar um café, na verdade comer um bolinho comigo, ele, o Cadu Ferreira, mais conhecido como DJ Cadu. Tudo bom com você, Cadu? Tudo. É a primeira vez que você tá fazendo um programa de entrevista ou você tá sempre na TV? Não, é a terceira vez já. Gente, a pessoa tem 9 anos, né, Cadu? 9 anos é a terceira vez que grava um programa de TV. Mas eu tô super curiosa, eu não quis saber nada sobre o DJ Cadu antes, porque eu quero te perguntar tudo e eu quero que você seja muito sincero. Tá bom. Vamos começar então? Vamos. DJ Cadu, como assim DJ? Me conta como é que você começou a ser DJ? Tudo começou desde pequenininho, eu amava música eletrônica e eu fui crescendo um pouco e meu pai começou a me levar para ver os DJs. Aí eu tive a oportunidade do meu pai me dar um equipamento, aí eu fui aprendendo sozinho, vendo os vídeos, como é que fazia. Aí fui aprendendo
Aí tô até hoje me aperfeiçoando, muito feliz. E você falou que você amava música eletrônica. Onde você ouvia música eletrônica? Seu pai e sua mãe que gostam? Mais meu pai, né? Meu pai, ele escutava muita música eletrônica, aí eu fui escutando, aí eu fui gostando, e ele amava e ama até hoje a música eletrônica. E você lembra o nome do primeiro DJ que você foi assistir? O primeiro DJ que eu fui assistir foi o Alok. Ah, básico. Não, seu pai também já falou assim, não, já que é pra levar, vamos levar no melhor do Brasil, que é pra ter uma referência alta. Eu tinha uns 5 anos. Que sensacional! E você deve ter pirado com aquele show, porque é um espetáculo, né? Não é só a questão da música, é a questão de toda uma estrutura. O que você sentiu lá, DJ? Eu fiquei muito emocionado, né? Porque é a primeira vez. Aí, meu pai, como ele gostava, ele colocou eu pra ver. E eu fui, nossa, amei aquele show e me marca até hoje. Que demais. E você é fã do Alok? Agora eu tô ficando muito fã. Você segue ele nas redes sociais, você escuta as músicas dele que ele produz? Eu fiz até um set de tributo a ele. Como assim, gente? Ele já faz um set. Que legal. E onde é que a gente pode escutar esse set? Lá no SoundCloud. No meu perfil é DJ Cadu. E você já mandou pro Alok? Eu tentei. Olha aí, DJ Alok, você tem uma criança que se espelhando em você, né? Vamos ouvir esse set. Depois você me manda que eu vou marcar ele lá também. Pode deixar. Que legal. E qual outro DJ você é fã? Do Vintage, Barja, do Dogs, Kush e muitos outros. Que demais. E a sua inspiração? Porque ser fã é uma coisa, mas se inspirar é aquele que você fala assim, nossa, eu quero chegar nesse ponto, eu quero ser igual esse DJ. Qual é? Eu me inspirei no Vintage. No Vintage. No Vintage Culture. Então você gosta de umas músicas que vão trocando mais, que não é aquela coisa só o eletrônico em si. Que demais. Eu gosto muito do eletrônico. Eu respeito muito os outros estilos musicais, os outros estilos, mas o meu foco é o eletrônico. Você tem 9 anos mesmo ou você vai tirar a máscara e vai sair um senhorzinho daí? Tenho 9 anos mesmo. 9 anos? E me fala uma coisa, você já se apresenta? Já. Quando foi o seu primeiro show? Aí foi lá no Pé na Cova, aqui em Araraquara. Alguém chama a produção aqui porque eu não tô acreditando. É sério? Você já se apresentou no Pé na Cova? Sim, primeira vez. E como é que foi? Me conta. Eu fiquei muito feliz e foi há muito tempo, né? Faz um ano e meio, mais ou menos. Muito tempo mesmo. E me conta, tava cheio? Tava cheio. E o que as pessoas fizeram? Começaram a gritar seu nome? Como é que foi? Me conta! Foi emocionante, na verdade. Porque era a primeira vez, né? Coração, nossa. Ia sair pela boca? Tava saindo pra fora já. Foi muito emocionante. Meus pais estavam lá também. Minha irmã, eu acho que não estava ainda. Ela ainda era muito pequenininha. Mas ela falava, primeira vez, hein? Deve estar emocionado. E tinha outro DJ tocando esse dia no Pé na Cova? Gustavo Gonzalez. Claro. Beijo, DJ Gustavo. Tá, e aí você, primeira vez no Pé na Cova. E aí, depois, por onde você foi tocar? Aí eu já toquei no Baile da Arara, faz umas 2 semanas. Lá no Náutico ou no Araraquarense? Não, no Náutico. No Baile da Arara. Gente, eu tô com uma estrela que nem sabia. O que mais? Eu já toquei lá no Napoleão também. No desfile da Lilian Tex também. Que demais. E aí estão soprando aqui no meu ouvido que você também viaja, não é só aqui em Araraquara. Pra onde você vai? Eu já toquei na Bahia, Goiás, Maceió, Alagoas. Caraca! E a convite de quem? Como é que funciona isso? Seu pai e sua mãe te empresariam? Mais ou menos. Era meu pai, só que agora nós estamos contratando um empresário especializado, tudo certinho.
Gente, temos uma estrela nessa mesa. Você que é empresário, que tá buscando, na verdade, tem 2 estrelas nessa mesa, né, Cadu? Eu e você, né? Por favor. A próxima pessoa da a substituta. Da Ana Maria Braga, exatamente. Você é o substituto do Alok. Estamos no caminho? Estamos no caminho. Então, empresários que estão aí nos assistindo, temos 2 estrelas aqui buscando um empresário. Cadu, e qual que é o próximo show pra gente falar pras pessoas irem te assistir? Ó, quarta-feira, Pé na Cova, no House do Coveiro. Começa às 3. Caraca, você tá com uma agenda, hein? E me fala uma coisa, como é que é isso pra você agora como criança? Vamos voltar pro Dia das Crianças, porque parece que eu tô entrevistando um adulto, né, gente? Mas vamos voltar a ser criança. Como é que é na escola, os seus amiguinhos, saber que você faz isso? Meus amigos, tudo fica desacreditado. Tudo pede. Já pediram autógrafo? Já. Ah, que demais! Já teve gente que pediu autógrafo. Já. Tem gente que pede boné, sabe? Boné, que tem o meu boné. Personalizado, tal. E eu não vou ganhar um boné desse? Vai. Ah, olha lá, já tava achando que eu não ia. Que mais? Não vai ficar sem boné, não. Que bom. E deixa eu te perguntar, e as menininhas? Como é que é? As menininhas? Minha mãe não deixa, não. Olha, a mãe é ciumenta, gente. Não deixa não, mas elas pedem autógrafo? Pede. E grita também, aquela gritaria? Que demais. Teve um dia que fizeram, do nada apareceram umas 17 crianças, uma atrás da outra, falando, eu quero, quero autógrafo? Quero autógrafo. Deixa eu tirar uma foto. Eu quero um boné. Porque eu ia tocar no Náutico, faz pouco tempo isso aí também. Que demais. A escola toda, sabe, praticamente. Cadu, e me fala uma coisa, tem esse lado profissional que você tá entrando, que te exige muito, né? Não dá pra falar que é uma coisa normal, mas tem o lado de criança também. Você se diverte sendo DJ? Muito. Muito. E aqui, ó, eu sou candidata a vice-prefeito lá na minha escola. Porque a Júlia gente, por pura coincidência, ele também estuda no Objetivo. Isso não é merchan, viu? É coincidência mesmo. E aí você é candidato a vice-prefeito? Sou candidato a vice-prefeito. Lá, gente, mais funções. Multifunções. E qual que é o seu slogan? Vamos pôr a música no mundo? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Por aí. Eu fiz um monte de proposta, essas coisas. Eu ainda acho que ele vai tirar uma máscara e vai sair um senhorzinho daqui. Como é que é a conversa? Porque assim, você, por mais que você tenha 9 anos, a gente percebe, e isso é normal, né, Cadu? Te traz uma experiência diferente do que os seus amigos estão vivendo. Como é que é esse tipo de conversa? Na escola você procura não falar sobre sua profissão ou você ensina todo mundo a fazer sempre mais e buscar o que sonha? Eu fico lá na escola, me divirto, aí às vezes vem o papo, mas eu puxo conversa com isso, aí eu converso com o meu amigo, com a pessoa que tiver, converso sobre isso, aí ela fica, da hora, qual foi o seu último show? E você leva foto pra eles verem? Não, tudo é tecnológico, né? É celular, gente, mas a foto que eu falo é no celular. Todos te seguem no Instagram? Quase todo mundo. Então vamos falar pro pessoal, qual que é o seu Instagram pro pessoal te seguir? DJ_Cadu com C e 2U. Cadu com C e 2U. Gente, vamos seguir porque nasce uma estrela aqui, né? Vocês estão vendo. Cadu, eu tenho um pedido pra te fazer e depois um presente pra te dar. Tá. Bom, ninguém sabe ainda, mas tem um evento vindo por aí. Eu quero que você crie um set pra mim, porque eu sou abusada mesmo. Tá bom. Você vai criar um set eletrônico pra mim? Com a minha cara? Vou. Eu e você na foto. Adorei. Vai vir junto com o boné. Maravilhoso. Então, tamo combinado? Tamo. Então, pra comemorar esse Dia das Crianças, eu quero te presentear, porque aqui tem um bolinho delicioso, especialmente feito pela Mondrian, mas eu quero te presentear com uma coisa que toda criança ama, um brigadeiro. Cadu, foi bom o Dia das Crianças, já passou, mas que você tenha tido e que você continue aí brilhantemente na sua carreira. Eu vou esperar meu boné e meu set, combinado? Então tá ótimo. Bate aqui. Yes! E você agora vai voltar comigo lá pra mesa, porque aquelas 2 professoras incríveis continuam nos esperando. Vamos pra lá? Gente, que criança prodígio, né? Fala vocês, quando vocês veem um aluno com uma ideia assim, vou direcionar pra Gi, porque eu tenho um filho de 8 anos,
E ele quis, porque ele quis criar um canal no YouTube. E aí eu falei assim pra ele, aí eu falei assim, não, Davi, vamos fazer o seguinte, vamos criar um Instagram que é mais rápido, você não precisa ficar editando. E aí, bem, eu sei que ele tá com 50 e poucos seguidores, aí ele cata, ele compra figurinha e ele vai. Quando a criança chega com uma super ideia, assim, como o DJ Cadu, pra você, qual que é o seu incentivo, qual que é a dica? Continuar seguindo o caminho, se tem o apoio do papai e da mamãe, Melhor. que é importante, né? Porque assim, a gente conversa sempre com o papai e com a mamãe, com os pais em casa, então eu incentivo. E hoje a rede social, principalmente para o aluno que às vezes é mais tímido, quietinho, é uma forma de se expressar, de conversar, de se comunicar. Então, pra gente que é a professora que tenta passar uma formalidade de ensino, ver a criança se expor, é uma maravilha. Então, por exemplo, hoje a gente usa muito essa questão de gravar um vídeo. Hoje eu falo para eles, grava um vídeo, manda por e-mail para a tia, passa na lousa digital. Então eles mesmos vêm, se cobram da postura, tia, olha, grava antes, mostra para mim. Então eu incentivo realmente. Você sabe que eu por trabalhar com a internet, porque além do programa eu também trabalho como digital, eles veem eu fazendo isso o tempo todo. E ele é uma graça. Então né? quando o Davi pega e faz, ele copia exatamente. E aí esses dias ele postou um vídeo lá e a pessoa falou assim, você editou? Eu falei, não. Ele simplesmente conversa com o celular como se ele estivesse conversando com o público. Conforme eles vão se desenvolvendo, lógico, crescendo, você tem um roteiro para seguir. Então tem toda uma aprendizagem por trás disso, que quem começa criança vai chegar lá na frente super. Pode até ser que mude alguma coisa no futuro, assim, né? Porque a gente não tem domínio de tudo isso. Mas quando explicar o processo, né? Que não é simplesmente querer e acontecer. Existe o caminhar no meio de tudo isso, e eu tenho aluno, por exemplo, que tem canal. E quando eles gravam um vídeo, assim, de alguma experiência... aí eu falo pra ele, por exemplo, falou assim, tia, você vai conseguir ver porque eu coloquei o link do meu canal. Meu Deus, olha que então, as experiências, eles colocam, é uma graça. Mas no colégio a gente, antigamente eles tinham que apresentar trabalho, hoje a gente fala, vai usar o projetor, vocês vão usar PowerPoint, vai apresentar o trabalho. Que ele aprendeu a fazer slide. Mãe, você quer que eu faça uns slides pra então, você? Aí eles apresentam o trabalho, vão... na frente para os colegas, a gente usa a sala, às vezes, multimídia que sai do ambiente deles, todas têm, né? Mas só sair do ambiente. E lá no colégio, até conversei com o Cadu dele se apresentar. Então, eu coordeno a Noite das Artes. Olha que legal! Que é o momento que os alunos, professores, é um evento de final de ano que eles se expõem. Que demais! A poesia... música, instrumental, teatrinho, dança, ginástica. Tem alunos que fazem ginástica. Eu fazia todas as apresentações do colégio, né, professora? Tinha alguma coisa, tem esse estímulo. Sim. E quando um aluno chega, eu gosto disso, eu sinto prazer em fazer, né? Pode ser arte ou pode ser algo... um desenho, um vídeo, exatamente. Existe o estímulo, né? A gente entra em contato, às vezes, com profissionais, avisa os pais, olha, ele está se desenvolvendo super bem nessa área, né? Porque eu aprendi o seguinte, quando você é bom em algo, nós temos que aperfeiçoar isso. Estimular, então, às vezes, uma aula a mais nessa área. Concordo. Sim. Então, aí o aluno começa a se desenvolver como um todo. Ele não deixa de dar importância para as outras, mas ele vai se destacar nessa. E eu percebo, quero saber de você agora, Ângela, que assim, a criança, até o 6º ano, ela tem muito mais criatividade. Depois, não sei porquê, mas isso parece que vai ficando mais introspectivo. Talvez por receio de julgamento, entre outras coisas. Porque, né, hoje em dia, a gente sabe que a gente precisa cada vez trabalhar mais essa inteligência emocional. Mas eu percebo que quando chega na hora da tomada de decisão, hoje em dia, é mais tardio. Então, por exemplo, eu com 15, 16 anos, eu já sabia o que eu queria ser. Eu queria ser jornalista e pronto e tal. Hoje, você vai perguntando, parece que vai, então, mas eu não tenho certeza. Dúvidas. Eles têm, assim, dúvidas, porque eu acho que o âmbito, assim, de profissões... Tá mudando. Mudou bastante. E ampliou também o leque, né? Tem muitas profissões novas chegaram. E aí, eles começam a se questionar. Eu sempre dou uma dica, procure conhecer uma universidade...
pede para assistir uma aula ou vai uma clínica. E entender como é que vai atuar, né, gente? Eu sempre tive uma aluna, vou dar um exemplo. Ela queria fazer química. Depois ela passou para farmácia. Eu falava assim, química não é seu forte, bioquímica. E aí a mãe teve um problema cardíaco. E ela ficou na UTI e viu a fisioterapeuta de UTI. Olha, que sensacional. Ela fez fisioterapia e hoje ela é minha fisioterapeuta. Eu, assim, tô assim, nada do que era na adolescência se tornou. Então, direcionar para o caminho certo, acho que essa é a nossa função também. Né? E eu acho que também, antigamente, a gente escolhia muitas profissões pelo lado financeiro. Né? Pelo menos na minha época, tinha 4, 5 profissões que eram as, né? Então você vai ser advogado, médico, então todo mundo queria, porque tinha um retorno financeiro. E isso com os anos mudou. Hoje em dia ganha dinheiro quem trabalha com o que gosta, independente da profissão. Pode ganhar mais ou menos, exatamente, mas ele sempre vai ter a sua renda. E as pessoas que da minha idade, por exemplo, eu conheço muitas que tiveram transições de carreira. Então tiveram uma formação porque decidiram, acho que antecipadamente, e aí com o passar do tempo tiveram que trocar porque não faziam o que amava. Eu fui para a área biológicas, adorava os animais. E eu falo que parece que tudo foi uma conspiração. Sim, sempre é. Eu entrei para o mestrado, meu professor foi chamado, meu orientador foi fazer pós-doc na Espanha, ia ficar sem orientador. E aí eu vim embora para Araraquara, onde eu encontrei com a ex-coordenadora, era coordenadora do colégio na época, né, Alexandrina. E fui para o colégio e nunca mais saí. A área de formação mas exata, desde né? criança, eu não era muito de brincar com bonecas. Eu gostava muito de escola. Quem era professora eu mandava nos alunos, mandava. A gente fez escola, né? Não saiu da escola, né? E gostava assim, de escritorinho, sabe? Então, eu acho que tanto para a área da educação, a parte de administração, de coordenar as coisas, eu me dou super bem. Tanto é que assim, no colégio eu coordeno vários eventos, várias coisas. E casou, né? E você sabe que esse é um diferencial que eu acho que faz parte do ensino, que é essa parte de socialização, né? Então vou falar da minha época e aí você me conta o que ainda tem e as pessoas que estão em casa também vão procurar saber quais são as atividades externas ao colégio que fazem diferença. Na minha época, a gincana era sensacional. Nossa, tem. Que a gente saía, gente, pedindo de casa em casa e fazia um auê. E aí os pais participavam, era uma loucura, todo mundo junto, misturado. Era sensacional. A gente bota fogo Continua neles. a gincana. Sensacional. Continua. Aí tinha a FECOB, que você disse que deu uma pausinha por causa da pandemia, mas que vai voltar, que é a Feira de Ciências do Colégio Tinha Objetivo, o show né? dos alunos que a gente Show chama de talentos, agora participei de mudou todos o nome, também. Noite das Artes. Que demais. A gente tem o Reciclatim, que eles têm a conscientização de trabalho de reciclagem. Eles fazem roupas para chamar atenção, né, com o materiais lixo. recicláveis. Nós Olha, temos um que projeto demais. de reciclagem que ajuda instituições Sim, com a isso eu venda sei. do lixo. E aí as ideias vão aflorando, mas sempre Tem teve... ideias que vêm dos alunos? Tia, por que você não faz isso? Tem. Eles falam às vezes, eu acho assim, tem as ideias deles quererem fazer, mesmo a Noite das Artes, nós havíamos parado e vinha lá do show de talentos, né? Isso. Ai, tia, por que não faz aqui? E aí nós resolvemos retomar. Que legal. E com outra ênfase, com a cara deles, algo mais moderno, é um show, né, a parte. Eu vi que no Objetivo Júnior teve eleição também. Tem, dia 20 de outubro. Olha lá, essa gente, parte tem as eleição, eleições do tem a prefeito, cidade lá. vice-prefeito e do vereador da Juniorlândia, que por 2 anos eles administram. E aquele concurso você que tinha precisa antes, que era ver. Garoto e Garoto Objetivo, esse não tem mais. Esse não, a gente tirou isso que você falou. Eram os mais velhos. Hoje a gente percebe que assim, eles são muito espontâneos, mas a hora que envolve que eles têm que aparecer, se eles estão em grupo, tipo assim, ótimo. Oi, querida, sou eu. Sozinho eles já... Mas, assim, eu percebo que você perguntou como é que eles estão, né? Se um toma a iniciativa, eles vão. Aí eles perdem. Na festa, na gincana, que é na festa junina, que eles têm que apresentar shows. Se você vê a organização deles, eu coordenei 2 equipes. E nisso, quando da pandemia, eu quero deixar bem retratado isso, as tomadas de decisões.
E aí eu sempre falo assim, eu sou bem competitiva, mas é uma competitiva assim, saudável. E eu falo que eles têm que ter, vai fazer algo, faça o seu melhor. Sim. Então, para mim, a história, eu vou entrar para competir, ótimo, mas a gente tem que ter resultados, porque lá a vida vai te cobrar. Com certeza. A empresa, se você for um atleta de ponta, ele quer resultados. Com certeza. Então, nós vamos aprender a ter resultados aqui. Então, eu vou ser coordenadora? Mas eu vou ganhar essa gincana. Vocês vão ver só. E aí, nós ganhamos a minha equipe do 7º e do 1º. Mas a organização deles para ensaiar, para distribuir, a meta de cada um e buscar, eu achei assim fantástica. Que demais. Então eles estão aí, eles acordaram sim e eles estão aí para a vida. Então eu acho que todos esses projetos, eu acho que os pais devem incentivar, os professores incentivar. Sim, com certeza. Então acho E que participar junto, né? Sim, Porque olha, tem essa abertura para os Sim. pais também voltarem a ser criança e participarem ali junto e brincarem, a gente né? participa, fantasia e dança que junto se demais. precisar. Eu falo que eu já tô ficando, a minha idade já não tá permitindo muitas coisas, Parece. mas... Gente, eu falei que ela vai ficar igual o Tecão. 40, 50 anos Você dando precisa ver aula, na né? formatura aqui do meu filho do 5º ano passado, que foi pro 6º, e ela, a turma da manhã, venera, tia Ângela, tia... Que demais. Paranifa. Foi. Paranifa. Os discursos, assim, muito Gente, legal. pra gente finalizar esse quadro, eu quero que a gente fale um pouquinho de dicas de continuar estudando. Porque eu falo que o professor ele é importante não só na fase de formação, como também na profissionalização, que é uma faculdade, mas o após. Porque vocês mesmo falaram, eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, e vocês não param. Quem é Não. professor sabe a importância de Não estudar. pode parar. Mas muitas vezes nós, alunos, ou vamos para uma profissão que não exige tanto, mas é tão importante continuar, fazer cursos, buscar conhecimento de uma forma idônea, né? Isso. No meu caso, que são crianças, eu sinto assim, ler. Então, assim, nós temos a biblioteca, toda semana eles pegam um livro, fazer a leitura. Quem lê, eu costumo falar, se vocês lerem os livros direitinho, tia, peguei um livro um pouco longo, lê um capítulo, lê 2 capítulos, mas você fala melhor, você escreve corretamente. A nossa gramática, a nossa ortografia, algumas palavras não tem uma regra, simplesmente escreve daquele jeito. Então, se você ler, você memoriza essas palavras, quer dizer, na sua cabecinha fica um enorme banco de palavras que quando você vai fazer uma prova, você vai conversar com alguém, você vai fazer uma redação, você consegue escrever direitinho, porque nós continuamos leitores ainda, né? Sim. E É um apesar hábito deles muito acostumarem saudável, a né? só digitar, você ainda existe a escrita. Então, para escrever bem, tem que ler. E na escola vocês usam só os livros normais, físicos, ou vocês também estimulam a leitura em tablet, essas coisas? Tudo. Não importa como, o importante é ler. Hoje acho que chegou até com mais força na pós-pandemia, tanto a leitura do livro físico. Eu gosto muito do livro físico. Leio algumas coisas prefiro, em tablet, mas eu prefiro virar a página eu diria ali. que a parte digitalizada chegou junto também, então eles leem bastante. Assim, tem essa valorização também do material digitalizado. E a gente trabalha também agora com muito material digitalizado também. Sensacional. Eu falo sempre assim para os meus alunos, porque eles têm no professor, eles exemplo, acreditam né? que nós temos o conhecimento de tudo. E eu sempre falo, eu não sei tudo, então eu estou sempre estudando, estou sempre lendo. Buscando. Eu sempre falo que nas minhas férias eu procuro ler livros não relacionados A biologia. à parte, né, de conhecimento científico, mas para lazer. Sim. E às vezes eu conto dos livros, eles ficam impressionados, as atividades que nós fazemos, as integrações. Então eu sempre estou buscando conhecimento, algo novo que surgiu, então eu não paro. Então eles percebem, eu quero que o professor é um estudioso, né? eu quero ser exemplo para eles, né? Sensacional. Deles ter esses exemplos conosco em várias idades diferentes. Então, às vezes, eles invadem a nossa privacidade perguntando do dia a dia. E como é que nós damos conta de tudo isso. Então, eu brinco assim, dormir, estou perdendo tempo, mas eu durmo muito cedo e acordo cedo. Então, eu acho que fica aí a dica de sempre estar acompanhando a mídia, literaturas,
tudo que eles puderem em busca do conhecimento e do aperfeiçoamento deles. Gente, sensacional. Eu quero agradecer demais a presença e o tempo de vocês. E para vocês, professores, que não estão nessa mesa com a gente, vai o meu parabéns pelo seu dia. Eu sou uma admiradora dessa profissão e acredito que muita gente, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos. E semana que vem a gente volta com mais um No Café para vocês. No Café, apoio cultural, CB Auto Center.